Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Rocco Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai trazer um tema que está mais no cotidiano da gente do que o que a gente pode imaginar. A gente vai falar hoje sobre Selic, né? A gente está ouvindo aí nos últimos dias, para você que é investidor, para você que é profissional de mercado, e principalmente para aquela pessoa que nem é um profissional de mercado, mas não é investidor, mas ouve falar disso o tempo todo e ainda não entendeu o quanto que isso afeta na sua vida. Então a gente vai trabalhar aqui de uma maneira buscando ter um vocabulário mais acessível, trabalhar essa ideia de uma maneira mais tranquila para que a gente consiga fazer com que cada um de vocês entenda a importância da Selic na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Para começar, é importante a gente falar o que é a Selic. A Selic é uma taxa de juros, ela é uma taxa de referência para o nosso mercado, ela começou a ser utilizada como principal referência de mercado em 1999, mas é um mecanismo, uma ferramenta que já existe desde do final da década de 70. Então a taxa Selic, ela foi ganhando importância na nossa economia ao longo de 20 anos e em 1999 ela passou de fato a ser a nossa referência de mercado. É importante entender que a taxa Selic ela afeta a todas as pessoas justamente porque ela afeta tanto na questão do crédito, ou seja, aquelas pessoas que são tomadoras de crédito, quanto aos investimentos, ou seja, aquelas pessoas que são superavitárias e investem dinheiro. Mas aí você diz, mas Roque, eu nem tomo empréstimo e nem tenho investimentos, então isso não me afeta? Também não é bem assim, porque, vamos lá, a taxa Selic ela é também uma ferramenta de controle inflacionário, né? Para não entrar em muitos detalhes de como o Banco Central precisa fazer o controle da inflação, né? Como o governo, através do Ministério da Economia, também precisa tomar medidas para fazer o controle da inflação, eu vou falar só aqui do que se refere a Selic, que é importante para a gente. É importante entender o seguinte, vamos lá, o que é inflação? Inflação é uma demanda de consumo alta que faz com que os preços se elevem. Um conceito aqui bem raso, na verdade. Inflação não é somente isso, mas de maneira simples a gente poderia dizer que inflação é justamente um processo contínuo de elevação dos preços. Por que que a taxa Selic ela pode ser utilizada como uma ferramenta de controle de inflação? Porque a taxa Selic, se ela for elevada, ela vai diminuir a quantidade de dinheiro no mercado, ela vai fazer com que o crédito fique mais alto e vai inibir o consumo. Então, se você tem interesse em fazer um financiamento de um carro, por exemplo, ou até mesmo rodar a sua fatura de cartão de crédito. Se você está num período, se nós estamos num período de juros mais elevados, a gente vai pensar duas vezes em tomar essa decisão. Já quando essa taxa de juros ela está mais baixa, isso fica mais fácil, mais simples. Então, percebam que no dia a dia isso vai de fato nos afetar. Então, já vimos aí que a taxa Selic ela afeta tanto o investimento como a questão do crédito. Já vimos de uma maneira bem simples, bem rasa, que ela é também uma ferramenta de controle da inflação. E agora vamos entender como ela afeta primeiro na parte dos investimentos e depois a gente vai entender como ela vai afetar o crédito e aí a economia de maneira geral. Na parte dos investimentos, para a gente falar de investimentos, é importante entender dois momentos da taxa Selic. O primeiro momento é quando ela já está alta ou quando ela ainda está baixa. Ela já está posicionada no momento de alta ou no momento de baixa. O outro momento que nós vamos analisar é durante o processo de alta ou o processo de baixa. Quando a taxa Selic ela está alta, ela tende a favorecer aqueles títulos de renda fixa. Então, se você compra, por exemplo, um CDB pré-fixado, no momento quando a taxa estiver, por exemplo, a 12%, 13%, 13,75%, como é o momento atual, quando nós estamos hoje gravando esse vídeo, faz todo sentido você ter uma renda garantida de 13% ao ano do que você seguir para uma renda variável, onde você não sabe se irá conseguir obter uma rentabilidade tão boa quanto. É importante dizer que dessa rentabilidade bruta, dos eventuais 13%, como nós estamos falando aqui, precisamos abater a inflação para a gente ter, sim, o que nós chamamos de rentabilidade real, né, de juros reais. Já
quando a taxa Selic ela está baixa, como já esteve no passado aí a 2,5, 2,75, o que vai acontecer? Se você pegar uma taxa de 2,75 ao ano e ainda abater a inflação, sua rentabilidade real fica bem pequenininha. Então vale a pena que você busque aí o risco de uma renda variável, comprar alguma ação de alguma empresa robusta, que faça sentido aí você buscar uma rentabilidade superior a esses 2,5 bruto, alguma coisa assim. Bom, já em relação ao ciclo de alta e o ciclo de baixa, o que é que nós vamos observar? Por uma questão matemática, uma formulazinha matemática, eu também não vou detalhar isso aqui, quando a taxa de juros ela sobe, o preço do título, ou seja, o preço único, unitário de um CDB, de um título público, ele tende a cair. Quando essa taxa cai, esse preço unitário, esse PU, ele tende a subir. Então é importante entender o seguinte, se quando a taxa de juros já está lá em cima, faz sentido a gente ter esse título, a gente prefixar e carregar aí até o vencimento, por outro lado, quando a taxa de juros começa a cair, faz sentido a gente até desfazer uma posição. Então muita gente compra título público no pico da taxa de juros, esperando que comece esse ciclo de baixa para fazer o que a gente chama de trade de renda fixa. Enquanto a taxa de juros cai, o preço do título sobe, você ganha mais do que a rentabilidade. Já no sentido contrário, vale a mesma coisa. Quando a taxa de juros ela está subindo, o preço do título cai. Então não faz sentido você manter um título que você prefixou lá 2, 3% e se inicia um ciclo de alta dessa taxa de juros, você vai perder ainda mais. Já quando a gente fala de ativos de renda variável, essas ações, vamos assim dizer, vamos colocar basicamente falando aqui de ações, elas são afetadas indiretamente de duas formas. Primeiro, que quando a gente tem uma taxa de juros baixa, naturalmente, por oferecer uma possibilidade de você obter uma rentabilidade melhor, as pessoas começam a buscar esse tipo de ativo. Isso faz com que o aumento de procura desse tipo de investimento faça com que as cotações também, por uma questão de oferta e demanda, subam. Mas, por outro lado, a gente começa a observar também que quando essa taxa sobe, as pessoas procuram fugir, porque elas vão ter mais segurança com a taxa garantida, mais atrativa. Além disso, a gente vai observar que algumas empresas elas são favorecidas no seu negócio, no seu business, com uma taxa de juros mais alta ou com uma taxa de juros mais baixas. Então, é importante observar que nesses momentos de taxas de juros alta e baixa, algumas empresas elas podem entregar um resultado diferente daquilo que a gente tem como expectativa. Então, um exemplo, uma empresa que investe bastante e ela é bastante alavancada, ou seja, ela usa capital de terceiro para poder expandir seus negócios, ela vai ser muito favorecida no momento de taxas de juros mais baixas, porque ela vai conseguir crédito mais baixo. E o contrário também é absolutamente verdadeiro. Por fim, falando da questão do crédito em relação à taxa Selic. O crédito, basicamente, ele é o quê? Você precisa de um dinheiro para realizar alguma coisa, ou uma compra de um bem, ou pagamento de uma dívida, rolar uma dívida. O que é que você vai fazer? Você vai buscar empréstimos, né? Se os juros estão altos, automaticamente essa sua dívida que você está contraindo, ela será uma dívida mais cara. Se a taxa de juros estiverem baixas, você vai contrair uma dívida mais barata. Mas quem movimenta essa taxa de juros básica, a Selic, é o Copom, é o Banco Central. Então basta dizer que a taxa de juros é X% ao ano e os bancos vão acatar essa medida, também não funciona bem assim. É importante a gente entender que existe uma maneira de o Banco Central compelir ali as instituições financeiras a fazerem essa movimentação. Como é que o Banco Central faz isso? Quando ele precisa subir as taxas de juros, ele vende títulos públicos a um preço mais barato para as instituições financeiras. E aí o que é que vai acontecer? A instituição financeira, o banco, diz assim, opa, está mais vantagem para mim comprar esse título público com essa rentabilidade mais elevada do que emprestar dinheiro. Então eu não vou emprestar. Se alguém quiser emprestar daqui, vai ter que pagar uma taxa de juros mais alta. E já no momento de baixar as taxas de juros,
o Banco Central vai fazer exatamente o contrário. Ele vai comprar, ele vai tirar esse título público dos bancos, ele vai oferecer um preço mais alto do que aquilo que o banco pagou e se torna atrativo para o banco vender esses títulos para o governo. Claro que a gente sabe que, principalmente em função da concentração do sistema bancário no Brasil, nem sempre essa matemática, essa lógica, ela vai ser ali ao pé da letra no momento de baixar os juros. O banco ele vai poder ofertar com a taxa ainda mais elevada, alegando que ele tem risco, por exemplo, de um calote, de inadimplência, ele não baixa o juro na proporção que o Banco Central procura baixar também. Então, por fim, é importante a gente entender que a gente está de fato agora no momento de pico da taxa de juros, com a expectativa de que esses juros venham a cair. E se houver essa queda de fato, a partir de agosto, como a gente estima, a gente começa a ter um cenário de mutação dessa taxa. Então, é importante a gente ficar atento à questão da marcação a mercado, porque a gente vai ter títulos públicos, por exemplo, valorizando de uma maneira muito interessante. Então, quem tem um título que comprou já nesse pico, pode ser que ganhe mais dinheiro ainda fazendo esse eventual trade de renda fixa, né? Uma outra coisa que é importante a gente dizer, o nosso Banco Central hoje ele é independente do governo federal. Isso é uma prática ao redor aí do mundo, nos principais países desenvolvidos, e a gente está aqui no primeiro mandato de um presidente de um Banco Central independente, e isso faz com que a gente consiga, por exemplo, obter resultados. Se a gente está falando, por exemplo, agora de uma inflação em queda, é resultado de um processo que vem aí já desde mais de um ano, quando a taxa de juros começou a subir, e outras medidas foram tomadas também para conter a inflação, que é um cenário global hoje em função do que aconteceu no período de pandemia. Então, o nosso Banco Central hoje independente, ele promoveu esse ciclo de alta de juros justamente porque a gente tinha um cenário inflacionário em função da escassez gerada pela pandemia, e agora a gente se aproxima aí do início do ciclo de corte nessa taxa de juros. Tá certo, pessoal? Então é isso. Quero dizer a vocês que se vocês gostaram aqui do conteúdo, não deixem de curtir, comentem, façam aí elogios, críticas, sugestões, fiquem à vontade, a área do comentário é de vocês. Não deixem também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, compartilhem com os inimigos também, né? A gente não tem esse tipo de preconceito aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda terça-feira e toda quinta-feira, às 18 horas, a gente traz aqui um vídeo novo, e além de divulgar todos os dias de segunda a sexta, logo de manhã, bem cedinho, o nosso Bom Dia Trader, para a gente começar o dia sempre bem informado. Tá certo, pessoal? Então um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.